A França anuncia novas medidas contra o terrorismo. O país está em alerta desde os ataques em Paris, há 2 semanas que deixaram 17 mortos. O primeiro-ministro Manuel Valls anunciou que vai investir 435 milhões de euros, cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais para prevenir ataques. E vai contratar mais de 2.600 pessoas para combater os jihadistas. Valls disse também que a ameaça ainda é grande na França e que o país está monitorando 3.000 pessoas. Hoje, 4 homens foram acusados por associação ao terrorismo. Eles teriam dado apoio logístico a Amédi Coulibaly, que matou 4 pessoas no mercado judaico em Paris. Enquanto a França aumenta as medidas de segurança, o líder do movimento islamofóbico alemão, conhecido como Pegida, Louis Bachmann, publicou uma foto caracterizado como Hitler. Agora ele está sendo investigado por incitação ao ódio. E depois da repercussão, renunciou à liderança do movimento Europeus Patriotas contra a Islamização do Ocidente. Milhares de pessoas tomaram as ruas em manifestações contra e a favor de Louis Bachmann. Já no Iêmen, a milícia xiita Houthi mantém o presidente do país refém na residência oficial, que está cercada por uma guarda. O primeiro-ministro, que também foi feito refém, conseguiu negociar com o grupo e foi levado para um local seguro. A milícia quer que o presidente aceite as mudanças na Constituição, que vão favorecer o poder político dos xiitas. O Iêmen é formado por maioria muçulmana. Hoje cedo, em Tel Aviv, um homem foi baleado e preso após esfaquear pelo menos 10 pessoas em um ônibus. Segundo a polícia, o agressor é um jovem palestino da Cisjordânia que entrou ilegalmente em Israel. O Hamas, grupo islâmico que controla a faixa de Gaza, diz que ele foi corajoso e heróico. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, responsabilizou o presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, pelo ataque. Arline, há um risco dessas ações contra os muçulmanos se estenderem para estrangeiros que vivem na Europa? Qualquer estrangeiro? Olha, William, em geral, eu acredito que sim, que há esse risco. Haveria muito a se explicar em relação a isso. Por exemplo, mas todo o processo processo racista, não é, contra um determinado grupo, ele tem sempre o risco de, claro, atingir vários outros grupos E é só a gente lembrar como foi, por exemplo, a retórica anti-judaica, antissemita do nazismo, né? O nazismo, ao mesmo tempo em que atacava judeus, atacava também muçulmanos, atacava também esquerdistas, atacava também testemunhas de Jeová, homossexuais e assim por diante. Ou seja, coloca-se tudo dentro de um mesmo, não é? Grupo, digamos assim. Agora, o que eu também queria dizer em relação a esses ataques que a gente viu aqui, são vários, são 3 diferentes. O único ponto, assim, que eu acho que é importante a gente perceber é que nunca, em nenhum desses casos, pode-se achar que a resposta violenta a uma opressão vai ser libertadora, ou seja, a violência vai gerar mais violência, né? Ao fim e ao cabo, tentando resumir três casos bem distintos que foram apresentados juntos, não é? A violência do palestino que sozinho pega uma faca e ataca os judeus dentro do ônibus, ele só vai servir para justificar uma opressão maior do Estado israelense nos territórios ocupados, que vai dizer, então, temos que lutar contra o terrorismo. E aí a gente vê um Hamas, por exemplo, dizendo que o atentado foi corajoso, né? Justificando de uma maneira completamente infundada. A violência sempre vai gerar mais violência em todos esses 3 casos. É isso, Moisés, esse tipo de movimento xenofóbico só vai gerar mais conflitos. Eu acho que a Aline tem razão, eu acho que o risco é muito grande. E mesmo no caso que apareceu da França, 300 mil pessoas serem agora vigiadas, não é? Veja, está no fio da navalha, né? É muito difícil que uma ação como essa, que é necessária para conter o terrorismo, o que eu acho que eu pessoalmente não tenho dúvida, mas é preciso ter muito cuidado para que isso não seja início de mais discriminação religiosa, mais discriminação ideológica, racial e das mais, não é? E que pode gerar exatamente isso, pode gerar reações de violência que, então, em vez de ser um paradeiro da situação, cria um clima muito mais de maior desentendimento. Eu acho que nós estamos tendo um problema
né, muito forte em várias regiões do mundo, em vários países, de uma retomada da violência com um elemento de solução de conflito e solução político, né? Eu acho que isso é muito grave, né? Até no Brasil, de vez em quando, tem coisas desse tipo, num outro contexto, é verdade, não nesse contexto de conflito religioso, cultural, mas tem tido uma reintrodução da violência na vida pública. Acho que é algo para se preocupar e é algo para a gente levantar uma dúvida. Como é que o sistema democrático, representativo, supostamente civilizado, da tradição ocidental, que tem valores, a meu juízo, muito importantes, como é que pode resolver isso? Nós temos que enfrentar. São problemas que nós não podemos deixar ir crescendo, acumulando, porque pode chegar a um ponto que seja já muito tarde para encontrar uma perspectiva.